fera, Carol Macedo novamente com a nossa última aula do bloco sobre Grécia. Na aula anterior, nós tínhamos visto que, graças à tentativa dos persas de dominar a Grécia, nas chamadas greco-pérsicas, ou simplesmente guerras médicas, Atenas começou a se destacar durante a batalha, né, vencendo várias vezes os persas, e isso deu início ao chamado imperialismo ateniense. Atenas vai tentar empreender domínio sobre todas as cidades da Grécia, e isso vai gerar uma guerra interna. Como é que Atenas tentava, ou pelo menos planejou, esse domínio? Vamos aqui para o quadro? Nós temos Atenas formando como uma espécie de prevenção contra uma futura invasão persa, a chamada Confederação de Delos. Essa confederação é assim chamada porque a ilhazinha de Delos, que você vê aqui marcada no mapa, opa, falha técnica, a ilha de Delos que nós vemos aqui marcada no mapa, era o centro dessa confederação. Aqui ficava o tesouro, onde o dinheiro era depositado, e o centro administrativo dessa confederação. Aqui você vê em destaque a região da Ática, onde estava Atenas, ok? Aí você disse, mas o que era exatamente essa confederação? Ela era uma união de cidades-estado que se uniram a Atenas, que tinham ela como uma líder militar, cujo objetivo era formar uma espécie de exército conjunto para evitar uma nova futura, quem sabe, possível invasão persa. Mas Atenas, ela viu aí a oportunidade de exercer um domínio maior. Como? Ela não só se aproveitou do exército, por ela montado e por ela comandado, como também começou a desviar os recursos do tesouro de Delos para sua própria reconstrução. Atenas tinha sido destruída numa segunda guerra contra os persas, ela tinha sido incendiada e estava passando por um processo de reconstrução, ok? Com esse dinheiro, Atenas vai viver a sua chamada Era de Ouro, ou século V de Atenas. Era de ouro porque Atenas viveu um período de muito enriquecimento graças a esse dinheiro. Nós temos aqui, por exemplo, na imagem, a figura da estátua de Zeus, que foi construída nessa época. Estátua essa toda feita de ouro, ok? Aqui temos também a construção, nesse momento, do Partenon, que é também muito conhecido por todos vocês, até porque as ruínas dele ainda são local de visitação na cidade de Atenas. O Partenon ele foi construído nessa época, teve como escultor de boa parte das suas estátuas, inclusive a da própria deusa Palatenas, né, que ficava dentro dele, um escultor famoso conhecido como Fídias. A obra como um todo, ela foi de um arquiteto chamado Calícrates, certo? E foi todo financiado com o tesouro de Delos. Nesse momento, no século de ouro, nós temos também duas figuras bem importantes. Vamos lá? Em primeiro lugar, nós vemos aqui a figura de Sócrates. Foi durante o século de ouro que Sócrates estava lá em Atenas com seus discípulos, confrontando os sofistas. Outra figura importante é a de um político chamado Péricles. Péricles, ele também pode ser colocado como denominador, digamos assim, dessa época, porque o século de ouro também é conhecido como século de Péricles. Bom, mas o domínio que Atenas exercia sobre uma boa parte das cidades-estado gregas estava incomodando as outras cidades que não faziam parte da confederação, incluindo Esparta. Esparta formou uma liga de cidades contra Atenas. Essas cidades eram basicamente Esparta, Corinto, Tebas e Megara, que junto com Atenas faziam as chamadas cinco grandes. As cinco grandes, ou cinco irmãs, iniciaram um confronto conhecido como Guerra do Peloponeso. Essa guerra vai ser responsável pelo enfraquecimento dessas cidades, porque a luta ela se tornou generalizada. Primeiro ela foi Esparta contra Atenas, depois todos contra Esparta, depois todos contra Tebas. Resultado, a guerra se universalizou, as cidades enfraqueceram e abriram espaço
para um outro elemento que não estava até então na história dominar toda a Grécia. Vamos dar uma olhadinha? Esse é um mapa que você está vendo das guerras do Peloponeso. Você está vendo que foram vários conflitos, mas queremos chamar a atenção agora para essa regiãozinha aqui, Macedônia. A Macedônia, até então, era apenas uma área de colonização grega, ou seja, uma área que também absorveu a cultura dos gregos. Os macedônicos se aproveitaram da fragilidade das 5 grandes ou 5 irmãs e começaram a empreender, primeiro, aliança com outras cidades-estado e depois o domínio das 5 grandes, começando pelo domínio de Atenas. Resultado, a Grécia vai deixar de viver o seu período de polis, ou seja, cidades e estados independentes, para viver um período de Império Unificado. Esse Império Unificado ele começou a ser construído por Filipe II, rei da Macedônia, mas com certeza o macedônico mais famoso e mais conhecido de todos nós é o seu filho Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. A vida de Alexandre ela tem alguns detalhes bem interessantes. Alexandre ele teve o melhor de 2 mundos, digamos assim. A formação cultural dele era baseada nos mitos, nas histórias dos grandes heróis. Ele era alucinado pela Ilíada de Homero. E o grande sonho da vida dele era entrar para a história como Aquiles, o herói da Ilíada. Ao mesmo tempo, ele foi extremamente preparado com o melhor que a filosofia grega poderia oferecer. Ele teve como professor somente o grande Aristóteles. Você já imaginou Aristóteles aqui na frente da câmera dando aula para você? Pois é, Alexandre teve esse privilégio. Então ele tinha não só a ambição movida por todo aquele nacionalismo histórico dos mitos, mas principalmente o preparo necessário para isso. Alexandre empreendeu campanhas militares durante 10 anos. Ele assumiu o governo muito cedo, com 20 e poucos, mas também veio a falecer muito cedo, com 33 anos de idade apenas. As causas da morte dele ainda são especulativas. A gente acredita que ou ele foi envenenado ou ele tenha morrido de uma doença típica da região do Rio Nilo, né? Que é a doença do Nilo, que dá uma febre muito alta, algo semelhante à febre amarela, por exemplo, que ele não resistiu e veio a óbito, ok? Vamos dar mais uma olhadinha? Bom, aqui nós temos a figura de Alexandre o Magno, né? Ou Alexandre o Grande, num mosaico existente, né? Muito bonitinho ele, por aí. Aqui nós temos o império por ele construído. Você está vendo? Alexandre expandiu todo o seu território da Macedônia, conquistou o Egito, conquistou a Mesopotâmia, Pérsia e chegou bem próximo, certo? De conquistar o território da Índia, que foi exatamente quando ele adoeceu. Teve que retornar para a Mesopotâmia, para a cidade da Babilônia, onde ele havia estabelecido a base do seu império. Bom, o império de Alexandre não foi duradouro. Alexandre, como morreu muito cedo, deixou um único herdeiro. Esse herdeiro, ele, quando o pai faleceu, tinha apenas alguns meses de vida. Resultado, o império de Alexandre foi dividido entre os seus generais e fragmentado. Mas uma coisa foi duradoura, a chamada cultura helenística. Essa cultura helenística ela é resultado da fusão de elementos culturais, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porque ao dominar, por exemplo, Mesopotâmia, ao dominar, por exemplo, o Egito, Alexandre se encantou com o conhecimento dessas antigas civilizações. Vamos dar mais uma olhadinha nessa cultura helenística? Ok. A cultura helenística, a gente pode representá-la, primeiro, pelo incentivo às artes e principalmente à ciência. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui nós temos a imagem de Hipátia. Ela era uma grande filósofa cujo pai era cientista e matemático e ela viveu na Alexandria. Alexandria, esse nome não lhe é estranho, né?
Alexandre, por onde ele passou, ele construiu várias cidades homenageando a ele próprio. Essas Alexandrias eram locais, né, de centro cultural, de cruzamento de informações entre soldados gregos com soldados orientais de Alexandre. E aqui nós temos o famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bem fera, aqui nós ficamos com a nossa aula sobre política na Grécia, né? Após a morte de Alexandre, o Império Grego ele veio a decair e daí por diante nós iremos continuar contando a história de outro império importante na Antiguidade, que é o Império Romano. Mas isso fica para um outro bloco de aulas da gente, ok? Espero que vocês tenham gostado, se debrucem principalmente nos aspectos culturais da Grécia e eu acredito que todos se sairão muito bem nos seus objetivos, principalmente no Enem. Beijo e até mais!